Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grandioso, e muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos nem como orar direito, nós não sabemos nem como nos colocar na frente desse Deus. E Ele é tão maravilhoso que Ele não se importa com isso, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós estamos aprendendo. E hoje o que mais me chamou a atenção em tudo, naquele momento de comunhão de todo dia, é o fato de vocês estarem aqui. Porque vocês vieram aqui hoje à noite. Passamos o dia inteiro juntos, poderia ter ficado em casa, né? Mas não, é para glorificar o nome de Deus. Vocês não estão aqui para bater ponto, vocês não estão aqui por obrigação. Aqueles que não vieram, por algum motivo ou outro, não vieram, mas vocês vieram. É isso que nos alegra, porque para esse Deus vale a pena. E não é esforço, não é obrigação, não tem peso. Não tem peso. Dentro do carro, a Elisete falou assim, que ela tem um irmão, um parente, um seu cunhado, que ele serve e ele é chamado de cavalo. Uma doutrina que as pessoas, quando servem a esse Deus, eles são chamados de cavalo. E na nossa Bíblia, Deus fala que aquele que o serve é chamado de filho. Olha que diferença. É filho, filho amado. Isa, quanto você já ama, Miguel? Você consegue falar? Você dá conta de mensurar o amor que você já tem pelo Miguel que você não viu? Que já chuta, já faz um barulhinho dentro de você. Você consegue medir o tamanho do amor que você tem pela sua filha? E essa medida, Deus, ele fala na palavra de Deus lá em João capítulo 3,16, é tão conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira não tem medida, não tem como dar início e dar fim, porque para Deus é tal, é tão grande. O que é grande para mim? O que é grande para você? Não é? Então assim, eu estou extremamente cheio do Espírito Santo, de alegria pela igreja, com cada um de vocês, com cada um que esteve conosco hoje, que nós fizemos lá? Nós praticamos o Evangelho, nós colocamos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, que é o amor, que é a comunhão, porque nós não podemos falar assim, que nós amamos a Deus que nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos. Não é isso que João fala? Então, se nós estivermos lá no momento de tanto desprendimento, gente, o Ricardo não teve pressa para ir embora, né? O Moura não teve pressa para ir embora, ninguém teve pressa para ir embora. Eu tive que falar assim, nós já estamos desmanchando porque nós temos horário, porque senão não tinha ficado. A Isa estava despreocupada com esse barrigão todo lá, ela chega até deitou. Não foi, Isa? Eu estava só observando. Mas vamos à palavra de Deus. Abra, por favor, a Bíblia de vocês, vá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 a 31. Deus, eu quero neste momento, Pai, agradecer o Teu nome, dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pelo último culto do ano. Nós estamos, Pai, dizendo neste momento, obrigado, Pai, por este 2013. Obrigado, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui com os testemunhos, com a nossa vida, com a nossa alegria, com a nossa vontade, Pai, de fazer parte do Teu reino. Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradeço. Eu tenho te pedido, Pai, cada dia, cada culto, que as Tuas mãos, que a Tua presença se manifeste em nosso meio. Nós possamos, Deus, ouvir a Tua voz de uma forma assim que a gente tenha convicção que é o Senhor que está falando, através da Tua palavra, através do louvor, através da nossa comunhão entre o irmão, nas nossas orações, no nosso pedido. Deus, se faça presente mais uma vez, e que essa palavra de hoje, Pai, ao ser ministrada, seja o Senhor falando, em nome do Senhor Jesus, porque eu te agradeço. Amém. Ora, capítulo 17, versículo 30. Ora, esse é Paulo falando,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, noticia aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deixa eu ler aqui. Pois estabeleceu um dia em volta só. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. 2 textos, 4 verdades. 2 textos, 4 verdades. 4 situações que nós nos encaixamos, que se cada um parar e perceber, onde é que eu me encontro nesse discurso de Paulo. E logo no início do capítulo 17, tem uma situação que Paulo ele está. Vamos lá, vamos ler. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, discursou com eles acerca das Escrituras. Com eles quem? Com as pessoas, com os judeus, com os estudiosos. E essa narrativa conta que Paulo chegou um momento que ele ficou extremamente indignado. E ele ia para a sinagoga pregando a respeito de Jesus, a respeito da ressurreição. Até que ele foi convidado e os epicureus, como se fala assim, os filósofos, eles começaram a ouvir a pregação de Paulo e pensaram: quem é esse doido que está pregando? Sabe, esse cara é meio maluco. Ele está pregando a respeito do tal de Jesus Cristo que ressuscitou. Só que aquele povo não acreditava em ressurreição e questionaram Paulo. Então, essa palavra que eu estou finalizando aqui, quando ele diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Primeira verdade que eu quero apenas comentar aqui muito rapidamente é exatamente essa questão. Deus, Ele dá um tempo para cada um de nós. E a palavra de Deus aqui, ela nos dá a entender que nós vivemos em um tempo de ignorância. Ignorância em relação ao conhecimento da vontade de Deus, sem contar outras. Se alguém me perguntar alguma coisa de direito, eu sou extremamente ignorante, ou seja, eu não tenho conhecimento. Ignorante não é a pessoa mal educada, não. É a falta do conhecimento, falta de sabedoria, ou falta de entendimento daquela questão. Mas o importante é a gente entender que Deus tem um tempo para cada um de nós. E Ele respeita esse tempo. Porque a palavra de Deus diz assim: ora, não levou Deus em conta. Deus leva em conta o nosso tempo. Eu quero que você se imagine, se você está dentro desse tempo, você já passou desse tempo, ou você esqueceu desse tempo. Esse tempo do conhecimento da palavra de Deus, o tempo do conhecimento da vontade de Deus. Todos nós vivemos dentro de um período. Alguns estão conhecendo, alguns, como eu falei para vocês, hoje eu olhei para todos fazem parte da igreja. Uns estão entrando, outros já estão há muito tempo, outros estão no meio da caminhada. O teu testemunho está dentro da palavra. Você veio por um motivo, e você não, a senhora, hoje a senhora já se percebeu dentro desse evangelho. Esse evangelho transforma. Mas muitas vezes, se nós estamos fora desse tempo, nós não vamos entender. O tempo é muito importante. O tempo da ignorância, Deus leva em conta. A da ignorância é da falta do entendimento da vontade de Deus. Por esse motivo, nós não devemos botar a mão no rosto de ninguém e acusar, porque nós não sabemos que tempo que ele está vivendo. Por isso que ontem eu me alegrei com você, e eu não me preocupo com você, porque eu sei que Deus está contigo. Essas coisas malucas, né? Esses pensamentos que rodam: e agora o que eu vou fazer? O que eu faço? Não se preocupe, será muito bem instruída, e você vai ser maravilhosa no que você vai fazer, e você vai ser muito usada por Deus, porque
Ele que vai te trazer, Ele já está te trazendo revelações. Quanto tempo? 12 anos de idade? Quanto tempo de evangelho? Quanto tempo ouvindo coisas e coisas e coisas, e ontem ela falou assim, e agora o que eu faço? Ontem deu um estalo, ontem uma verdade chegou ao coração dela. Desculpa estar te usando, mas não dá para te colocar. Por quê? Porque o seu tempo ele está sendo amadurecido. E quando nós nos amadurecemos nas coisas do Senhor, esse tempo ele é abreviado. Só tem detalhe, a gente vai falar um pouquinho, porque nós não podemos usar desse tempo de Deus, porque nós não sabemos o tempo dele. É importante saber que ele respeita esse tempo, e ele se dá conta desse tempo, e que nenhum de nós está alheio aos olhos do Senhor. Ninguém está fora dos olhos de Deus, do tempo de Deus. Ninguém. Quando alguém falou do Evangelho para mim com 25 anos, eu não quero, fui para o Espiritismo, e Deus utilizou o meu tempo no Espiritismo para hoje, no tempo dele, respeitou o meu tempo da ignorância. Hoje ele utiliza todo aquele tempo que eu passei fora. Então para Deus nada é perdido. Nada é perdido. Nós só não podemos abrir mão e achar que Deus vai deixar até a nossa vontade. Então quando for mais velho, quando passar, quem foi que falou para mim hoje vai começar um regime dia 2? Foi a Ellen falou. Não sei se vocês ouviram. Por que dia 2? É porque vai passar o tempo das guloseimas, né? Então certos tempos dá para a gente administrar. Bom, no ano que vem passou as festas, agora eu começo o regime. Mas esse tempo, dessa situação aqui, nós não podemos achar que ele vai acontecer quando eu quero. Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Mas se eu nego, eu estou correndo risco. E a gente vai falar um pouquinho. Qual é a segunda verdade desse texto? Continuação. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Sabe o que é notificar? Essa palavra é instruir, leva ao conhecimento esta informação, leve ao conhecimento essa palavra, notifica a todos, para que todos em toda parte se arrependam. E hoje essa pregação de arrependimento, ela está sendo um pouco esquecida, porque o arrependimento está sendo assim, ensinado de uma forma, meio que você tenha, como é que eu posso dizer, tenha remorso. Mas remorso não é arrependimento. Arrependimento é quando a gente se percebe naquela situação de erro, e eu vou lá e conserto o erro, num pedido de perdão, num pedido de desculpas, no conserto daquilo que eu fiz de errado. E bem lembrando que o perdão ele tem 3 endereços. Primeiro, perdão é pedido por quem quer resolver uma situação, não é por quem errou, porque às vezes quem errou não acha que errou. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já foram magoados por alguém, a pessoa parece que não fez nada. Na cabeça dele ele não errou, mas na pessoa ela está tão ofendida, dona Fátima, ela está tão magoada que aquela mágoa vai corroendo, a pessoa vai vivendo com aquilo anos, e aquilo vai adoecendo, mas a pessoa nem sabe. Então o perdão, quem procura o perdão é quem quer resolver a situação. Talvez eu poderia chegar assim: Sr. Marcos, o senhor me perdoa? Mas de quê? Não, Sr. Marcos, o senhor me ofendeu, mas não quero te dizer que o senhor me perdoa, porque se o senhor te ofendi sem saber, me perdoa. Ah, mas eu te ofendi, parece que fica um jogo assim de empurra, ela não sabia, e talvez não sabia mesmo. Ou talvez ela fala: olha, realmente você é assim. Bom, talvez seja um grande motivo, um grande tempo, um grande momento de reconciliação. Então, quando a palavra de Deus nos instiga a notificar, a levar esse conhecimento da palavra de Deus, que nós precisamos de nos arrepender. Agora eu posso falar assim: arrepender de quê? De que eu preciso me arrepender? Se eu não sou gente, se eu não sou mal,
se eu sou do bem. Não tem essa onda agora que as pessoas falam, eu sou do bem? Não tem essa linguagem hoje, principalmente no meio dos jovens, não é isso? Eu sou o cara do bem, eu não faço coisas erradas. Será que não? Será que a gente não magoa? Será que a gente não mente? Será que nós não enganamos? Será que nós não estamos nos enganando, achando que está fazendo a coisa certa? No tempo da ignorância, muitas coisas acontecem. No tempo da ignorância, nós agimos como a gente acha que tudo é normal. Aí começa a cair a ficha, começam os olhos a serem abertos. Aí eu começo a perceber que aquilo que eu fazia, poxa, por que eu fiz isso? Posso falar que o Adriano comentou uma coisa interessante, que à medida que ele está crescendo no Evangelho, os olhos dele, coisa que ele nunca percebeu, ele começa a perceber. Adriano, ele, comentando na sexta-feira, até repetiu isso ontem, que hoje ele entra no supermercado, coisa que ele nunca percebeu, pessoas comendo dentro do supermercado. Você passou por isso, não é isso, Adriano? Aí ele para e fala assim, será que essa pessoa vai pagar o que ele está comendo? Porque tem placas que tem até pessoas que dizem, não abram pacote de biscoito, não abram as embalagens, não coma dentro do supermercado. Isso é uma regra, é uma lei. A pessoa quebra essa regra, abre o pacote de biscoito e come. Será que passa e fala assim, olha, eu estava realmente com muita fome, mas cobre aqui, o pacote está vazio, cobre. Tenho certeza que vocês já tiveram fome, talvez tenham feito isso, mas passa e paga. Ele percebeu isso. Quantos saquinhos de biscoito, de embalagem de salgadinho você vê aberto no supermercado e deixado para lá? Isso é roubo. Isso é um nome, isso é roubo. Por isso é que nós precisamos de nos arrepender de coisas que, à medida que o Evangelho vai chegando às nossas vidas, essas situações de erros que era comum, que todo mundo faz, poxa, isso eu fiz, então eu preciso pedir perdão a Deus, porque eu já não posso mais ir lá pagar, não consigo ir lá resolver a situação. Então Deus vai trazendo a nossa memória, a nossa consciência, os nossos erros do passado. Aí eu vou lá e peço perdão, eu conserto. Sabe por quê? Porque dentro do meu tempo de ignorância eu não sabia. Agora o discernimento, o conhecimento começa a entrar, começa a mover. Aí eu preciso de consertar. Por que eu preciso me arrepender? Versículo, a terceira verdade, continuação do mesmo versículo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Gente, isso é muito sério. Haverá um dia de juízo, haverá um dia que nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós deixamos de fazer. Culto de sexta-feira eu gosto muito, porque a gente debate, conversa, há essa possibilidade. Domingo muitas vezes não há essa oportunidade, mas a gente conversa, a gente bate um papo. E aprendendo a respeito do livro de Jó, nós estamos estudando aqueles 3 amigos de Jó, as verdades que os amigos estavam falando para Jó. E os 3 são baseados em verdades, só que a verdade é uma mão pesada. A verdade, ela para eles é uma verdade limitada, até aquele ponto para eles é verdade, mas para nós hoje já não se justifica. A verdade, ela tem que ser dita, mas ela tem que ser dita com amor. Se não for com amor, você perde. Ou você perde, ou a pessoa perde. Exemplo, eu vou contar um exemplo. Vamos lá, seu Max aqui vai ser hoje o meu doutor. Seu Max, a verdade tem que ser dita, mas eu não respondo, tá? Tem que ser dita a verdade, não tem? Eu posso mentir? Não posso, mas a verdade tem que ser dita com amor. Tem verdades também que eu não posso falar. Quer ver? Seu Marcos, qual que é o seu salário do mês? Não fala, né? Não fala. Mas assim, eu tenho que falar a verdade? Tenho que falar a verdade. Como é que eu vou falar essa verdade? Agora todo mundo vai saber os salários do seu Marcos. Quer ver, seu Marcos? Eu vou dar a resposta para o senhor, tá? O meu salário, ele é satisfatório para o sustento da minha casa. Eu falei a verdade?
Beleza? Não foi com amor? Te ofendi? Ofendi o meu irmão? Não. Então a verdade tem que ser falada sim, porém tenha sabedoria, tenha habilidade nas palavras. Fruto do meu pai hoje, eu estou sim feliz, porque um dia a verdade foi falada com acusação, com piso. Graças a Deus, ainda no tempo da ignorância, Deus está aguardando. Eu tenho certeza que meu pai está sendo transformado, como todos nós estamos sendo no tempo dele. Mas o tempo da ignorância é muito perigoso, porque nós ofendemos, nós acusamos, e nós não nos arrependemos. E por isso é que nós temos que saber que há um dia que nós seremos julgados. O mundo será julgado, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Só que o julgamento de Deus, dona Vaz, você está sorrindo feliz aí, é o melhor dos juízes, porque Ele vai julgar com justiça. Ele vai julgar com justiça. Ele não vai ser pago, não vai ter propina, não vai ter jeitinho na mão desse juiz. Esse juiz vai ser exatamente como tem que ser feito. E aqui tem outro perigo também, que as pessoas não entendem por causa de quê? Por causa do tempo da ignorância. Porque não tem hoje também uma frase conhecida que fala assim: Deus é amor? Ilma, Deus não é amor? Deus é amor. Então comamos e bebamos, porque no final vamos morrer, porque Deus Ele é amor. No final vai ser todo mundo salvo, porque esse Deus amor, como é que esse Deus amor vai condenar? Todo mundo esquece do Deus juiz, justiça. Ele é tão justo que Ele há de condenar, porque a palavra de Deus diz que nem todos serão salvos, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está lá em Timóteo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso arrepender dos meus pecados. Se eu arrependo dos meus pecados, o entendimento que eu tenho para arrependimento já é a ação do Espírito Santo na minha vida. Logo, esse entendimento vai me dizer o seguinte: você precisa ter Jesus como seu Senhor. Não é o que eu falo, mas é o entendimento de Deus para conosco. Mas quando eu abro para que eu desejo isso, eu quero isso, aí nós permitimos o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. Porque no dia do juízo nós seremos julgados. Uns mais, outros menos. Porque Deus, qual a palavra que eu gosto? Deus, Ele conta o tempo da ignorância. Ele conta. Eu vou falar para vocês, entre eu e vocês, quem vai mais ser julgado? Onde é que vai pesar mais esse julgamento? Em mim. Nosso exemplo aqui, tá? Entre eu e vocês, o peso será sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque eu ouso dizer que eu conheço a palavra de Deus, eu ouso pregar a palavra de Deus, eu ouso falar para vocês: façam tal coisa. Mas se eu falo para vocês: façam tal coisa, e eu não faço, eu estou sendo um grande hipócrita. E o peso é maior sobre a minha vida. O peso é maior sobre a vida de vocês quando vocês falam assim: olha, a palavra de Deus diz isto, façam. Mas se vocês não fazem, vai pesar sobre vocês. Dentro do tempo da ignorância de cada um. Porque muitas vezes nós falamos: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não tem esse provérbio popular? O provérbio popular está hoje na mentalidade do povo. E as pessoas acham que o provérbio popular é verdade, e não é verdade. A voz do povo é a voz de Deus? Não é a voz de Deus. Mas todos falam que a voz do povo é a voz de Deus. Por quê? Porque a maioria fala, a maioria ganha. Se fosse assim, só tinha flamenguista, né? Não tinha vascaíno. Porque a voz do povo é a maior torcida da pessoa. Não é assim. Nós temos que ter cuidado com essas verdades, porque no dia do juízo, esse juiz vai julgar com justiça. Esse juiz, ele vai nos é individual. O julgamento é individual, não é casal, não é família, é individual. Quarta verdade última: por meio de um varão que testinou e acreditou, lá no versículo 31,
por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está indagando aqui todo um pensamento grego, toda uma filosofia grega, que eles não acreditavam em ressurreição. Eles até acreditavam no mundo, né, no mundo de Platão, no pensamento de Platão, que existe um mundo real e nós somos sombra desse mundo real. É o pensamento deles. É um pensamento que até hoje alcança. O Espiritismo é baseado no pensamento de Platão. Existe um mundo verdadeiro, invisível, e nós somos reflexo. Tudo que acontece aqui é porque já aconteceu lá em cima primeiro. Já ouviu falar isso? Já ouviram isso? Esse pensamento? Tudo está predestinado. Mas para acontecer aqui nós temos, para acontecer aqui, porque aconteceu lá primeiro. Então, para acontecer lá primeiro, nós temos que pedir para que Deus faça lá primeiro, que aqui é sombra, é pensamento. Então Paulo está questionando esse pensamento. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos levar essa notícia. Duas palavrinhas, por meio de um varão. Que varão é esse? Jesus Cristo, juiz e justo. Dependendo da versão, facilita. Aqui a NTI fala designou, né? Outras versões, que a maioria, essa palavrinha destinou, designou, ela tem um significado assim de determinou. Este varão determinou. Isso lá no grego. Então, este varão, Deus, por meio de Jesus, ele determinou e acreditou. Aqui não tem essa palavra acreditou, mas João Ferreira de Almeida tem. Acreditou, ela significa ofereceu. Então Jesus Cristo, ele não só determinou, como ele ofereceu diante de todos o seu sacrifício, né? A sua ressurreição dentre os mortos, para a remissão dos pecados. Jesus Cristo, ele determinou, ele ofereceu, ele se ofereceu como sacrifício vivo, e a sua ressurreição é para nos alcançar. O que eu quero trazer com essa última pregação de dezembro? Esse último culto deste ano. Agora só nos veremos quando? No ano que vem, né? Está longe. Semana que vem estamos aqui de novo. O tempo passa, o tempo voa. Vai cantar uma musiquinha. Fica tão gravado, né? A arte é forte, mas o tempo está passando. Para nós, para cada um no seu tempo, existe as mãos de Deus, a decisão de Deus, é Deus levando em conta, Deus nos amando, Deus nos permitindo abrir os olhos para que Ele quer, para aquilo que Ele quer. Quando eu falei para vocês assim, eu fico feliz porque vocês estão aqui, e eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Já não passaram o dia juntos? Já não comungando tiveram um tempo de comunhão juntos? Não estiveram aqui ontem? O que estão fazendo aqui? Para quem? Qual motivo? Qual propósito? Não é isso. O que eu estou fazendo aqui? Os lá de fora, né, alguns lá de fora não entendem essas coisas. E não vai entender nunca. Sabe por que não vai entender nunca? Porque eles estão fora do tempo. Eles estão em outro tempo. Eles estão no tempo da ignorância. Mas muitas vezes nós estamos aqui dentro, estamos alheios do que está acontecendo aqui, porque também estamos fora do tempo. Mas eu dou tanto, glória a Deus, eu dou tanto assim, Deus obrigado por cada um de vocês. E é verdade, eu falo de verdade, porque esse ano inteiro eu falo assim, quanto vocês têm crescido? Alguns acompanham mais tempo, outros pouco tempo. Para mim, eu estou pouco tempo. Vocês estão crescendo tanto. Parece, a impressão que eu tenho é que Deus está dinamizando a fé, a perseverança de cada um de vocês. Deixa o seu Marcos caladão. Só ele sabe o que ele pensa. Não é, seu Marcos? Só o Senhor e Deus. E eu não me preocupo. Porque se não fosse Deus na vida do Senhor, eu não estaria aqui. Nós só fazemos parte dessa coisa
desse mundo maluco de cristão, se não é a presença de Deus nas nossas vidas. Se não é Deus na vida de vocês. Olha para Isa, eu poderia estar descansando. O que está fazendo aqui, Isa? Se não buscando Deus, se não buscando a presença de Deus, e eu vejo Deus abreviando esse tempo da ignorância. Logo, logo, vocês, chega a nossa memória. Eu lembro que assim, em uma pregação aqui, Deus me trouxe a memória o tempo que eu roubava. Até então eu percebia que aquilo era roubo. Aí eu tive que me consertar com Deus, porque naquela empresa já nem existe mais. Mas quando eu facilitava as pessoas roubando, eu não roubava, mas eu facilitava. Eu fazia parte. E graças a Deus não houve nada, não teve nenhum grande problema nisso. Graças a Deus, porque se tivesse tido, estava no salvo. Hoje tornou-se cúmplices, fazia parte. Mas isso aconteceu muito tempo depois. A consciência veio dos erros do passado, dos enganos, das mentiras, da ausência. Sabe por que Deus fez isso comigo? Porque Ele me ama, Ele ama vocês. Ele tem tanto amor por nós que Ele permite a gente ter esse tempo. E não quero dizer essa questão de tempo, não acusa ninguém, não. Ame essas pessoas que estão lá fora, ame. Se possível, se doem para ela aquilo que é necessário para a vida deles. Tenha tanta paciência da mesma forma que Deus teve conosco, com cada um de nós, amando. Isso é amor. Há muito tempo não tinha um Natal como eu tive, onde a família teve um momento de reestruturação na comunhão. Depois, a gente pode até comentar isso, mas assim, é usar o tempo da ignorância de muitos, que chama-se uma festa de Natal. Você usa o tempo e abençoa, transforma esse tempo da ignorância, porque nós somos já abençoados. Nós estamos um pouquinho mais à frente de outros que estão lá fora. Talvez se você falar para mim assim, olha, pastor, eu não sei pregar. Você não sabe, mas Deus Ele já vai usar um pouquinho do conhecimento que você tem, e você vai falar do amor dele. Não precisa de conhecer, não precisa de saber de versículo de cabeça, não. É se permitir. Porque o mais perigoso, talvez, o mais difícil seja, é a gente saber que nesse dia do juízo, estou voltando, né? Estou só resumindo, mas assim, que no dia do juízo nós não vamos ser julgados, só falta uma coisa: nós não seremos condenados. Entende? Todos passarão, todo joelho se dobrará. A diferença é que alguns já estão condenados, mas nós não, nós vamos passar. Mas o nosso juiz, esse varão que destinou e que acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, será o nosso juiz. Nós não teremos somente um advogado de defesa, como ele também faz esse papel. Ele é advogado de defesa, mas ele também é juiz. É ele que decreta. Olha que bênção. Quando esse entendimento chega à nossa cabeça, eu quero esse advogado, eu quero esse juiz na minha vida, eu quero esse juiz defendendo as minhas causas. Aquele apartamento tem um documento na mesa da juíza, aqui no Fórum de Taguatinga, tem 40 dias que está lá parado. E aquele apartamento, ele é nosso, mas ele não posso tomar posse. Ele é nosso de direito, mas ele não é nosso de... Ele não é meu por direito. É só por uma cessão de direitos, talvez. O proprietário disse: você pode até mudar se você quiser, mas eu não quero. Quando não resolver. Mas você pode, mas eu não quero. Mas eu posso passar o final de semana? Pode. Mas esse juiz aqui é um tempo da lentidão da justiça e das propinas que passam pela frente. Eu tenho assim, medo de falar isso, porque é um sistema, propina no sentido, se não talvez do financeiro, mas do amigo, do facilitador, e ele não sabe, mas são humanos. Infelizmente a justiça ela falha, nós estamos vendo na televisão os juízes sendo julgados. Também não estou acusando que esse está fazendo isso, só sei que tem 40 dias que esse papel está na mesa. Tem um prédio do lado, quando nós compramos, nós negociamos, eu estava só o buraco, já estava no 15º andar, fora os outros. O tempo está passando.
A justiça está lenta, a nossa justiça lenta, mas a justiça de Deus, ela não tarda. Deus só respeita, Ele só respeita, Ele leva em conta, Ele leva em conta. Eu não sei que tempo você está vivendo hoje. Que tempo você está vivendo hoje? Qual que é o seu tempo? Quero convidar você a ficar em pé. Nós estamos orando, nós estamos finalizando. Embora estamos felizes, mas estamos cansados. Ou às vezes até descansados, independente. Mas também não é o tempo da minha pregação que vai agir. Esse tempo é Deus com cada um de nós. De nós. Não é só vocês não, eu também faço parte desse tempo. Qual é o seu tempo hoje? Que tempo da ignorância hoje que você está vivendo? Quanto tempo você já tem de evangelho? Quanto tempo você já tem maturidade espiritual? Qual que é o seu tempo? Quanto tempo você ainda precisa? Quanto tempo você ainda pode dizer, Deus, me permita mais tempo? Me permita mais tempo para que eu venha ter esse entendimento? Deus, eu não estou conseguindo entender essas coisas, me ajuda. É o Senhor que vai esclarecer cada dúvida que é sua, né? As minhas dúvidas, as minhas angústias, os meus choros, é eu com Deus. Eu peço que vocês também chorem com Deus, mas não fiquem no tempo da ignorância. Queiram mais conhecimento desta verdade, queiram mais entendimento deste Jesus. É por isso que hoje Deus separou esse texto para a gente, porque nós queremos tantas coisas materiais, quantas promessas, né? Essa viradinha de semana agora, muitas promessas estão sendo feitas, quantas promessas que nós nem cumprimos. Promessas materiais, mas hoje eu estou falando de promessas espirituais, porque a maior promessa, ela é tão rápida, é a promessa da salvação, é a maior delas, não leva tempo nenhum.